Caetano, como é bom poder tocar um instrumento, mas eu só posso citar, porque não toco um instrumento. Quem toca o instrumento é o nosso dialogador de hoje. É compositor, é cantor, é um poeta da música, é o grande, bonito e joiado. Não, não é o Falcão, não. É Daniel Medina. De Medina América. É o oásis de Medina América. Quero tanto bem a ele e admiro. Ele é tão lindo. E é o nosso dialogador de hoje. Me trouxe como objeto o violão. É um instrumento, né? É um instrumento. Como é bom tocar o instrumento. O que significa, hein? Saber tocar um instrumento, poder tocar um instrumento. Eu sempre gosto de lembrar que o instrumento é um instrumento, né? Ele não é um fim, ele não é uma finalidade. Ele é uma possibilidade. Ele é um meio. Ele é um meio. Isso às vezes é esquecido, é meio óbvio, mas às vezes é esquecido. Significa, tem gente fazendo arte com muito menos do que um violão. Um violão ainda é um instrumento rebuscado, com 6 cordas, pensado. Tem gente usando de instrumento coisas muito mais corriqueiras e conseguindo se expressar através desse meio que é um instrumento. Eu acho que esse é o mistério do instrumento musical. E esse instrumento, o violão, Daniel Medina, foi vilipendiado no começo do século, no final do século passado, século XIX e começo do século XX. Era algo ligado aos marginais, aos vagabundos, às pessoas, aos boêmios. Depois é que ele foi reapossado pela música e pelo mundo letrado. É curioso, né? O violão, ele primeiro é um instrumento portátil, né? Eu sei que aqui em Fortaleza, já vi algumas vezes isso, o pessoal às vezes colocava pianos em cima de picapes, em cima de carros, para poder fazer serenatas. Então o violão é algo mais portátil. A gente brinca, todo mundo bate um violão, né? O violão é um instrumento mais à mão. Agora, ele vira algo central na música brasileira depois do João Gilberto, depois da Bossa Nova. Antes era o acordeon, durante um bom tempo o acordeon era um instrumento que era um instrumento tocado em festas. E agora, no começo do século XXI, depois do ápice dele na música brasileira, no começo do século XXI, ele vai sendo substituído por outros instrumentos. Agora já disseram para mim que o violão morreu. Eu não acredito nisso, não. O instrumento é um instrumento. O instrumento sempre vai ser uma possibilidade de alguém se expressar através dele. O mais importante não é o instrumento em si, é o que está sendo expressado, não é o que está sendo transmitido. A partir de... Mas eu estava me lembrando também que, muito antes de João Gilberto, você tem o trabalho do Villa-Lobos, que compôs para violão. Isso é verdade. Peças lindíssimas para o violão. Portanto, deu um status, tirou, digamos, da rua, né, dos grupos de boêmios, de seresteiros e colocou num outro status. Isso é verdade. E é engraçado a gente perceber que o samba, que o futebol, que instrumentos assim como a sanfona ou o acordeon, que eram instrumentos marginalizados e que a história, e pela instrumentalização que se fez deles, deu uma dignidade, um outro patamar para ele. Não que ele não tivesse antes, mas eu estou falando de que um outro mundo que que carimba, valora, né, cria valores, valorações sobre as coisas, admitiu esses instrumentos, deu a eles um outro patamar. A história consagrou-os, né? Os consagrou, exatamente. A história consagrou. É interessante. Validou. Você falou e valorou. Você falou do Villa. É bom lembrar sempre do Alberto Nepomuceno, nosso conterrâneo, que abre que começa a relativizar as fronteiras entre a música erudita e a música popular. E o Villa-Lobos, sem dúvida, escancara isso para o mundo, né? E dando créditos ao próprio Alberto como um dos grandes influenciadores. Aí, sem dúvida, o violão chega na música erudita através do Villa. A gente pode lembrar do Tárrega, a gente pode lembrar de muita gente pensando na música universal, mas através do João Gilberto, de fato, ela entra na veia da música popular brasileira para sempre, né? E entra de uma outra forma, porque aí o João Gilberto transforma o violão também quase num instrumento de percussão. Também. Não é só melódico, mas também de percussão, não? O João Gilberto, ele é o ápice da síntese. É interessante isso. Por exemplo, para a minha geração, eu estou com 36 anos, para a nossa geração, o João Gilberto, quando a gente começou a atentar para a música, o João Gilberto já era um cânone, né? Ele já era consagrado. E aquela batida João ali que o pessoal falava, já estava quase no nosso DNA. Então já tinha ali pelo menos 60 anos de João, que estava fazendo parte do nosso imaginário. Então, mas o mais interessante é pensar na síntese
que ele encontrou e na sofisticação. A batida do João é quase um tamborim, né? Ele consegue fazer, hoje em dia, para a gente é muito normal pensar numa batida de violão que faça tchan, 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 tchan. Ele vai para o mínimo denominador comum, ele vai para o que é de mais essencial na possibilidade sonora. E aí vira João, não é todo mundo que... E você pode virar João um pouquinho? Só um pouquinho? Deixa pra ver se... quer que eu mostre essa batida, João? Essa batida. Olha só. O que ela era e o que ela depois transformou. Vou tentar o que o violão era e o que o violão se transformou. Na verdade, assim, o violão, ele é um instrumento com possibilidades relativamente reduzidas comparadas com, por exemplo, com o piano. São 6 cordas, então a gente consegue dar sempre 6 notas, né? Assim, não são muitas notas. Mas no caso do João, o que ele faz é simplificar. Existem muitas batidas de samba, inclusive tocadas até hoje, né? O samba inicialmente não é a minha praia por natureza, mas tentar aqui mostrar um pouco. Você tem batidas de samba um pouco mais livres. Aí o João chega e faz isso aqui. Ele consegue, digamos, ele consegue simplificar um ponto que ele dialoga, obviamente, com a própria voz, com a forma de interpretar, com os outros instrumentos. Muitas vezes ele toca solo, né? Mas é isso, ele consegue dialogar com a simplicidade, com a precisão. Ele é cirúrgico. Isso é um divisor de águas. E minimalista. Minimalista, que são completamente minimalistas. Ele é adorado pelos poetas concretos, né? Exatamente pela precisão, pela concisão. Isso é inspirador. E quem é o músico, o cantor, o compositor Daniel Medina? Quem é esse rapaz, hein? Se você fosse um crítico de música, como você falaria desse rapaz que compõe e canta e toca violão? Essa é desafiadora, hein? Assim, Quem é que você, como você se definiria? A primeira coisa me acha um curioso. Então, como um bom curioso, alguém que às vezes inclusive perde muito tempo pesquisando e em busca em busca da veia e do veio. Isso que eu quero dizer é o seguinte: eu brinco muito que na hora da inspiração, quem é do interior sabe bem que no interior existem aquelas pessoas que procuram poços profundos com gravetos. Não sei se você já ouviu falar disso. Sim, sim. As pessoas procuram poços profetas profundos, da chuva. Profetas da chuva. E é interessante porque eles vão sempre em busca do veio. Eles vão em busca da veia de terra para entender onde é que você fura um poço. Então eu faço muito essa analogia, isso me interessa profundamente. Você é um poeta, você é um artista, sabe muito bem disso. Que a gente fica, às vezes, procurando a veia da terra. Quando a gente encontra a veia da terra leva a gente para novos caminhos. E isso me alimenta, é isso que me alimenta. Como é que se traduz, então, na música que você faz? A música que eu faço é filha do final do século XX para o começo do século XXI. Então, ela, de certa forma, ela está em contato com tudo. Hoje em dia, ela bebe do todo. De certa forma, é óbvio que a gente quer sempre se reinventar. Mas me interessa muito a força da canção. Eu sou um compositor de canções. Então, a força da canção está ali no intermediário, no casamento entre letra, entre palavra e melodia e harmonia. A sofisticação, no meu caso, não é uma busca constante como seria a de um João Gilberto. A minha busca está mais relacionada à comunicabilidade e ao caráter inesperado da composição. Você não se diria, portanto, um violonista? Não, um músico... E nem um, como é que chama? Um virtuoso, absolutamente. Longe disso. Absolutamente. Meu instrumento... É um compositor para... Eu admiro muito. Usa o violão para compor, para se expressar. Esses dias encontrei o pai do Kainan, que é um grandíssimo violonista aqui da cidade, e eu estava brincando com ele, comentando, cara, como o Kainan nasce a cada 100 anos, é um grande violonista. Eu sou um compositor de canções, o que me coloca num local de interesse por um número variado de possibilidades, de linguagens, tanto do teatro, quanto do cinema, quanto da literatura, e eu acho que tudo isso acaba ganhando na canção a sua morada e a sua forma de expressão. Que canção, por exemplo? Dá uma palhinha para a gente conhecer e mostrar aqui as testemunhas do nosso diálogo. Quem é o dialogador de hoje? O compositor e cantor Daniel Medina. Bom, uma das canções que está no meu primeiro disco, chamado Evoé, e não é Evoé à toa, Evoé, expressão relacionada ao grito das bacantes, ao grito a Dionísio de vida, de beleza, de desejo, de tesão.
dá nome ao meu disco. Essa canção se chama Nós ao Vivo, uma palhinha assim. Apesar dos perigos, nós estamos vivos, nós ao vivo, inventando moda, nosso mote, nada muda. Apesar dos modernos, apesar dos caretas, vai à rua, vai a Roma, testa as portas, faz a festa, todavia é voé, sempre em frente. Eita! Tem um pouco de teatro também, né? De palavra de teatro, porque eu sei que você fez princípios básicos, não fez? No teatro Zé de Alencar? Eu fiz e sou profundamente grato a isso. Joca Andrade. Sou profundamente grato a Joca Andrade. Joca está cansado todos os locais que eu vou falar de teatro, vou falar de vida, de música, de teatro, falo de Joca Andrade. Mas aí, além do Joca, iniciando você no teatro, inclusive no Teatro Radical, que eu sei que você é um estudioso do nosso Teatro Radical, além disso, você tem uma raiz muito mais profunda. E há um objeto que você me trouxe que fala dessa raiz profunda do Daniel Medina com a música, que é esta foto. Essa foto aqui é um símbolo você me explique por que eu estou dizendo isso. Explique ao espectador, ao telespectador, por que eu estou dizendo isso. É um conjunto que se chama... De Belgas. De Belgas. De Belgas. 1960, por aí. 1960 para 70 já. A década de 60. Pelas calças, vê-se. Pelas calças, boca de sino e tal. A bateria aqui, uma versão à la Beatles. Mas fale, quem são esses De Belgas? Isso é uma foto simbólica na TV Ceará. TV Ceará, Canal 2, a pioneira. Inaugurada em 26 de novembro de 1960. E aqui nós estamos no estúdio da TV, da velha TV Ceará Canal 2, com o grupo De Belgas, que... Meu pai está tocando contrabaixo aí. Quem é teu pai? Meu pai, esse aqui do contrabaixo, esse segundo aqui. E esse meu segundo tio, aqui. Exatamente. Está aqui o pai dele. Meu pai tocando novinho, É tocando filho de um instrumentista. Tocando nas noites do Náutico, tocando nas noites. E um instrumentista, um literato também, tinha seus poemas, escrevia. Que se chamava... Ricardo Rios. Ricardo Rios. De certa forma, que me apresentou a música, me apresentou a poesia, me deu um desejo pela vida, pela possibilidade da criação, da vida também como uma criação. Alguns objetos talvez cheguem nesse ponto. E que música faziam os De Belgas? Eles faziam... Para saber que música influenciou você. É isso. Para escrutar a sua música lá da criança, do adolescente, ouvindo seu pai tocar. Na verdade, meu pai tinha um repertório variado, que ia desde boleros a sambas, mas o De Belgas, esse grupo especificamente era muito influenciado pelo Iê. Meu pai sempre brincava e dizia o seguinte, que eles acompanhavam todos os artistas que vinham a Fortaleza. Jerry Adriane, Márcio Greik, eles só não acompanhavam o Roberto Carlos, porque o Roberto Carlos vinha com banda. Imagina isso para eles, o RC7. Né? Olha só. Era o nome da banda. Roberto Carlos, imagina o luxo de você viajar com uma banda inteira naquela época. Então, acompanharam a Vanderleia. Então, nessa época, especificamente, era uma época mais relacionada ao Iê. Depois, ele foi tocar em bailes, foi tocar na noite. E logo depois, foi para a Marinha Mercante, tocando a vida já na Marinha Mercante. Mais para frente, ele voltou a se envolver com poesia, mas sempre foi um apaixonado e, para mim, um incentivador do meu trabalho. Que bonito. Então, aqui estamos vendo Gerra Adriane, Vanderleia. Tem foto com todo mundo, eu trouxe uma só, mas assim... E tem uma coisa interessante, ele tinha muito orgulho de dizer que foi a primeira vez que eles conseguiram se assistir, porque os programas todos eram gravados, e ele fez um videotape com a banda e conseguiram ir para casa se ver. Então, peraí. Então, eu disse a televisão é de 60, mas o videotape só surge no Ceará em 67. Olha só. Então aqui deve ser uma foto de 67, para ter essa coisa extraordinária, esse evento que é pela primeira vez alguém poder se ver. Imagina não isso. É? Que coisa por causa do videotape. Então... que música tocaria, você lembraria, que você se lembra? Do Iê, tô falando. Só uma palhinha. Pra você pegar agora, assim. Eita, pra gente ver. Quer me pegar? Pra você botar música nessa imagem. Estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei por que aconteceu. Um dia sem querer, olhei sem olhar e disfarcei até pra ninguém notar. Eita, que lindo! Só você! A namoradinha de um amigo meu.
Que lindo, Só hein? você, Guilherme. Isso aí é Roberto Carlos. Olha só, já toquei João Gilberto, já toquei Roberto Carlos, Agora- mas não, são coisas que eu não toco normalmente. E Daniel, Boa, e Daniel Medina, inclusive. Também. Olha, ele me trouxe isso, me trouxe... O que mais? O que mais que você colocaria? Eu tô vendo que você Guilherme, trouxe ali tem algumas coisas. Cérvulo Esmeraldo, você me trouxe uma imagem do nosso Dom Quixote, não é isso? É isso. Você me trouxe livro, pão e, uma folha em branco. Explique-se. Daniel Medina. Vamos na folha em branco, então. Vamos para a folha em branco? Vamos para a folha em branco. Muito bem. Depois da foto, a folha em branco. A folha em branco, Ricardo, é um convite para possibilidades. É um convite para quem escreve e para quem vive. A folha em branco pode ser o pavor, o medo, o nada e pode ser o tudo também. Recentemente, eu ensaiando com um amigo, a gente começou a gente trabalha com música. A música pede muito de ensaios. Às vezes uma parte burocrática, shows, deslocamentos. O palco me interessa profundamente, mas aí eu vou ter que dizer que eu compreendo um jovem rapaz chamado Chico Buarque, que diz o seguinte: a coisa que mais me dá prazer é compor. E, de fato, para mim, o momento da criação, depois a gente repete aquela canção milhares de vezes e repete com prazer diferente a cada uma delas, mas o ato de criar, o momento que se dá a criação, é um encontro consigo mesmo. E a sua criação é com partitura? Escrevendo a música ou escrevendo, em geral, escrevendo a letra e gravando. Para mim, o processo de compor canções, né? Inclusive, Luiz Tati, que é um linguista de São Paulo, ele chama o compositor de canções mais de cancionista do que de compositor. Porque a canção tem uma engenharia própria. A canção em si, quando a gente fala compositor, também fica coisa do compositor clássico. O meu processo, às vezes, sinceramente, é deixando um gravador ligado, você vai anotando as palavras, vai jogando com onomatopeias, vai jogando com as sonoridades e os sentidos vão aparecendo. Então, para mim, o ato de compor é o mais prazeroso que há. Então, esse amigo, no meio de um ensaio, ele falou para mim: a gente pensou em compor uma canção. Aí ele olhou para mim, eu falei: vamos compor. Ele olhou para mim e falou assim: rapaz, dá um prazer para você, nunca vi seus olhos brilhando desse jeito. E eu digo: cara, compor para mim é a coisa mais prazerosa que tem. Então, eu quero ver esses olhos, eu quero ver o olho brilhando, então. Será que surge uma música assim? Por exemplo, Ricardo, agora, uma frase musical? Ricardo, pelo amor de Porque Deus. eu faço isso, eu que não sou compositor, se eu quiser fazer uma música, eu faço agora, um pedacinho. Tem caminhos, né? Pelo menos uma frase. Tem caminhos, né? Tem caminhos, né? Como seria? Não, mas Do nada, não precisa desenvolver, é só uma mas frase quando musical. você pensa- Surgiu, pá. Quando você pensa no Dominguinhos, a frase musical, a improvisação é o começo de qualquer composição. Pois é, Então, pois é. quando você está improvisando, você vai fazendo coisas. Você está improvisando agora, nesse momento. Caminho, mas isso aqui são caminhos, existem milhões. A mão vai indo e você vai se deixando. Tem uma coisa de um estado de presença, é curioso. Criar tem uma coisa de um estado de presença. Vou fazer silêncio para ouvir, vai. Ah, Passamos. Acabamos de ver o compositor compondo. não estou compondo, não, estou brincando, estou passeando. Não, mas está, digamos, improvisando, daí surge um Estamos caminho, passeando. né? Daí surge um Cara, caminho. o caminho tá no agora, né? A gente vai... É como eu disse para você, eu acho que a composição, o ato de criação, e mais uma vez, volto até a citar Nietzsche, a tratar a vida como uma obra de arte. O ato de criação está a cada momento, está a cada segundo, é um estado de presença. E tem você mais trouxe a ver. esse folha em branco exatamente para falar desse estado de surgimento, de possibilidade. De possibilidade. Eu, por exemplo, de componho, convite. mas não tenho de tocar instrumento nenhum. Comecei o programa dizendo que bom seria tocar um instrumento. Mas eu começo uma frase musical assim, e depois gravo e digo: podia surgir uma música. Será que eu consigo A gente fazer pode ser agora, parceiro, hein? a gente pode ser parceiro ser de uma parceiro, música. né? Olha só, já fica o convite. Já começou. Já começamos por aí. Vamos terminar aquela música, né? Por favor. Eu, às vezes, estou em casa e... Acabei de fazer agora. A gente bota a letra Acabei de fazer agora. Né? Não sei nem para onde é, Olha mas enfim. só, mas eu sou um fã da canção nascida da oralidade, porque a canção,
brasileira e a canção mundial tem muito a ver com a canção de ninar, com a canção, com a oralidade, com a forma. Tanto rap, quanto funk, quanto samba, a MPB, seja o que for, tem a ver com a oralidade. Então é isso. Essas são as que eu gosto mais do que as canções que nascem de melodias, gosto dessas, que nascem da voz. Que nascem da voz. Da voz, do entoar. E aí me ocorre explicar que não é exibicionismo, de achar que eu que nem sou músico, mas enfim, que tenho música dentro de mim, posso fazer música. E não é só eu. Eu acho que qualquer pessoa tem música dentro de si. Sem dúvida nenhuma. Se a pessoa começar, você aí em casa, começar a cantarolar assim livremente, você vai encontrando harmonias, vai encontrando sonoridades, porque a música não é um patrimônio dos músicos. A música, todas as artes, nenhuma arte é patrimônio do artista. A arte é patrimônio do humano. De pessoas. Eu vim para cá pensando nisso, é curioso você falar isso, porque de fato, e é muito legal que a gente falou do princípios básicos, porque eu aconselho para todo mundo que tem algum interesse pela arte, que está numa fase ainda brotando, eu sempre falo, vão conhecer os princípios básicos de teatro. É um curso que apresenta possibilidades, e sim, a música não é loteada. A música é algo... É uma linguagem muito mais acessível do que a gente imagina. Eu acho que a gente vai ficando adulto, vai crescendo, vai ficando jovem, a coisa vai ficando um pouco mais fechada. Mas se a gente lembrar ali de quando era criança e a desinibição, o enxerimento que a gente vai perdendo no passar dos anos, se a gente volta para esse enxerimento, a gente encontra ali grandes poços de vida, de poesia e de beleza. E é bonito porque você falou da associação, você associou a música como valor, como conceito, a canção de ninar. A canção de ninar é a música que nós ouvimos, né? A primeira música que ouvimos. A voz feminina, a voz humana, né? A música que não sai de um instrumento a não ser o instrumento vocal, que é a voz de cada um, a voz das nossas mães, ou enfim, pessoas que cantam para que a gente possa dormir. É bonito, né? E isso está no nosso inconsciente. Aliás, a música está, mesmo antes de nascer, a música que a mãe ouve, a música que a mãe canta, tem comunicação com o útero, É bonito isso, né? É orgânico, né? É orgânico. A arte, ela é um... É claro que a gente vai por caminhos, mais uma vez eu falei do curioso, isso também tem vários lados, né? Essa curiosidade às vezes acaba me colocando em labirintos desnecessários, talvez, ou não. Mas é isso, quando a gente consegue acessar de alguma forma essa organicidade, essa naturalidade, esse encontro do rio com o mar, eu acho que as coisas ficam mais fortes e potentes. São patrimônio, a música é patrimônio, inclusive, do corpo, porque, por isso que eu desenhei aqui um corpo aqui. Muito mal desenhado, mas enfim, é o possível. É o desenho infantil, não é? É o desenho infantil, assim, bem do comum, não é? Dos traços, assim. Porque eu estava me lembrando que, o Daniel Medina, que o nosso corpo tem som o tempo todo, a gente não ouve, né? Mas o sangue sendo bombeado, o coração, não é? Os órgãos têm sonoridade, o nosso corpo tem sonoridade. O corpo é um mistério, Se a gente pudesse ouvir, a gente ouviria o nosso corpo. O corpo é um mistério. John Cage fez uma experiência dessa, que tentou entrar numa sala absoluta de silêncio e, no final das contas, ele ouviu o coração e o sistema nervoso, né? Pois é. A música tem a ver com... E qualquer criação tem a ver com escolhas, né? É isso que é o mais curioso. E é óbvio que cada escolha, seja de uma palavra, de uma frase, de um livro, seja do que for, de uma melodia, ela vai sistematizando, vai fechando caminhos, abrindo outros. É interessante, às vezes, o bloqueio criativo vem muito disso, né? Você está aqui num fluxo de criação, num fluxo de pensamento, de ideia, que, mais uma vez, ideia qualquer pessoa tem. A ideia é de graça, né? Isso é curioso. O trabalho está depois, o suor, a transpiração está depois, que é na lapidação, na escolha dessas palavras. Então é isso, às vezes a gente vai empatando caminhos, empatando fluxos, antes mesmo de conseguir deixar extravasar. E no caso da música tem a ver com sistematizar, escolher melodias. A gente estava fazendo escolhas agora, recortando essa melodia, ao invés de fazer fazendo taran, então você vai optando e vai bancando essas escolhas. Eu acho que a criação tem muito a ver com isso. Você bancar as suas escolhas. O nosso dialogador de hoje é o Daniel Medina, compositor, cantor. E nesse primeiro segmento do programa Diálogo, ele falou que prefere a voz humana, mesmo antes do instrumento. Aliás, a voz humana é um instrumento, né? E da ligação dele com a palavra, com onomatopeias, enfim, com aliterações. E ele me trouxe como objeto, um dos objetos,
ele me trouxe literatura. E eu poderia Literatura pautar. e mais especificamente poesia. Poesia. Que livro é esse? Esse livro melhor dizendo. Esse livro é Folhas de Relva, de um escritor americano, o Walt Whitman, que influenciou ninguém menos do que Fernando Pessoa, Jorge Luiz Borges, e o mundo todo, né? E por que você trouxe? Porque o Whitman, ele, no século XIX, ele conseguiu ser a voz da esperança e da fé na vida. Isso num momento conturbado dos Estados Unidos, e conseguiu influenciar outros influenciadores. E pense que influências são essas, né? De Fernando Pessoa, estou falando de Borges. O Walt Whitman é de uma vontade, de uma força que é muito difícil você passar ileso. Agora eu trouxe ele como símbolo da poesia, como símbolo da possibilidade cotidiana de criação e da possibilidade agora eu vou citar aqui Ivete Sangalo, em resposta a Baby do Brasil no Carnaval desse ano, que ela dizia assim, macetando o apocalipse, não sei se você viu isso, como um ataque frontal a uma época nihilista, burocraticamente nihilista e sem o confronto sentido. dela no Carnaval, da Ivete Sangalo, com a Baby do Brasil, Baby do que é uma Brasil. grande cantora, maravilhosa, né? E aqui é ele, né? Aqui é Esse o nosso, é aqui ele, é o poeta. jovem A imagem do poeta. Até o fim da vida produziu, escreveu, assim, realmente. Mas ele tem um verso dele, especificamente desse livro, que diz: nunca houve mais gênese do que esse agora, nem mais passado do que esse agora, nem mais futuro do que esse agora. É isso. Eu ia pedir a ele exatamente para dizer que poesia que move o Daniel Medina. E ele acabou de fazer uma poesia. Eu queria encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro segmento, você dizendo um poema, escolhendo aí uma coisa assim, um trechinho. É isso, esse trecho dele. É esse trecho? Nunca houve mais começo, mais gênese do que esse agora, nem mais passado do que esse agora, e nem mais futuro do que esse agora. E agora a gente vai fazer um pequeno intervalo nesse diálogo rico de poesia, de literatura, com o nosso dialogador de hoje, que é o Daniel Medina. No próximo segmento, mais música, mais arte, mais literatura, mais pensamento e filosofia. O nosso dialogador de hoje é um músico, ele é compositor, ele é cantor e ele se chama Daniel Medina. E eu digo que ele é um oásis de Medina a Meca, hein? Que lindo, bonito ter o nosso Daniel Medina aqui, que me trouxe as raízes da música do pai, nesta fotografia, me trouxe também literatura, me dá aqui esse livro, me trouxe o livro do poeta, e até disse poesia no segmento anterior. E agora vamos colocar outros objetos que ele trouxe para pautar o encontro com o Daniel Medina. Comecemos por Sévolo Esmeraldo ou por Cervantes? Vamos começar pelo Sévolo Esmeraldo. Acho Porque que é um ele ótimo, trouxe Dom Quixote. É um ótimo momento. Ele me trouxe é uma reprodução? Isso é uma reprodução de uma obra do escultor Sévolo Esmeraldo. De um grande artista, né, da cidade de Fortaleza. Eu trouxe essa obra simbolizando tanto Sévolo Esmeraldo quanto a cidade de Fortaleza e a relação que eu tenho com a minha cidade, a relação que eu desenvolvi, a cidade que eu aprendi a amar. Agora eu estou retornando para Fortaleza depois de alguns anos morando em São Paulo. Sim. Eu fui a São Paulo convidado para gravar meu primeiro disco, então passei alguns anos na cidade, fiz muitos amigos, mas Fortaleza, agora eu lembrei, como é o termo, é loura despousada do sol. Loura despousada, do Paulanei. Paulanei, né? Você está citando um verso do Paulanei. Olha só. Fortaleza, a loura despousada do sol. Fortaleza, dormita à sombra dos palmares. Olha, Fortaleza para mim sempre foi uma referência e sempre será. Eu tenho uma canção chamada Lágrima de Índio, que é uma homenagem à cidade de Fortaleza. Um pedacinho. Vou tocar. Um pedacinho. A gente falou de... E por que a relação, depois de você falar a relação de Fortaleza com o Sévolo, por que esse encanto com o Sévolo? Lágrima de Índio, eu sei que você tem. Lágrima de Índio é assim. Lágrima de índio quando cai, alaga Guanhambis, arrasa Mudubins, abisma.
Parangabacaba tomba, Maraponga corda tonta, toda a aldeota se atrasa. Porungabuçus, Itaperis, Tapebas, Cariris, todos debaixo d'água. É isso, e vai embora. Que lindo. Vai embora, vai embora. Você é de Fortaleza? Eu sou de Fortaleza, Mas o nascido Cévula e é do criado. Crato. Cévula do Crato. E por que esse encantamento? Eu sei que você quer fazer poesia, quer fazer música sobre o Cévula. É uma paixão sua, o Cévula. Na verdade, Esmeralda. o que acontece é o seguinte, o Cévula acabou virando um grande símbolo. O Cévula morou muitos anos em Paris e retorna para Fortaleza. Eu tive contato tanto com a obra do Cévula quanto com vários escritos dele. E ele disse que um dos motivos que retorna para Fortaleza foi a luminosidade, a luz. A luz de Fortaleza. Inclusive, vou aqui espalhar algo que me falaram, um geólogo me falou isso. Isso me pareceu ainda mais bonito. Esse geólogo me falou que uma das explicações para a luminosidade do Ceará especificamente, além de estarmos na zona intertropical, perto do Equador, tem a ver com o chão cristalino de quando o sertão era mar, o mar veio retornando e vai limpando, às vezes empobrecendo o solo, deixando o solo cristalino. O sol bate nesse solo e reluz, não só de cima para baixo, como de baixo para cima. A luminosidade do Ceará é algo sem igual no mundo. Eu nunca vi isso. E aí eu descobri que a luminosidade trouxe o Cévula de volta por conta das grandes esculturas dele, a vontade de ver essas grandes esculturas em um parque aberto. O Cévula dizia que Fortaleza era uma Grécia sem estátuas. Eu acho isso maravilhoso. A vontade de ver essas grandes esculturas jogando com o sol fazem ele retornar para o Ceará. E para mim foi central ver justamente essa exposição do Cévula Esmeralda que aconteceu no Banco do Brasil em São Paulo e intuir que seria um ótimo momento para estar de novo na minha cidade e para poder estar em diálogo com ela e, obviamente, diálogo com a natureza dela, com as pessoas, com tanta gente que eu admiro. Você sabe, você é uma delas, para mim é uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui. Depois eu entro no próximo objeto surpresa, falando disso. Muito bem. Olha, Daniel Medina, eu estava me lembrando de que o José do Patrocínio disse que o Ceará era a terra da luz. Não é? Bom. Claro que no outro sentido, no sentido da libertação dos Sim. escravos e tal. Mas que tem tudo a ver. E que você poderia, então, já fazer agora uma atualização, dizer a terra que reluz, né? Terra que reluz, em que o sol reluz, né? Olha Que só, bonito, não que só a terra maravilha. da luz, Isso aqui dá a outro terra poema. que reluz. Né? Dá outro poema. Daqui A terra de que luzir e reluz, né? É luz e reluz, é isso mesmo. Não é? É isso mesmo. E você se encanta, então, com essa luz. Como é que essa luz se traduz na música, na sua música? A boa parte das Essa canções, luminosidade. boa parte das canções são canções solares. Você diria que você é um compositor de canções solares? Sou, cara, porque assim, não No integralmente. verso e na música? Não integralmente. Eu acho que eu passei por caminhos, às vezes, mais lunares, caminhos, às vezes, um pouco mais sombrios, mais soturnos. Mas o meu prazer, o meu dia a dia, em geral, tende, busca, almeja, por mais que a vida não consiga, por mais que eu não consiga me portar com leveza diante do dia, mas a minha busca, sem dúvida, tem a ver com o solar. Não é à toa que eu estou em Fortaleza. Eu sou um cara muito simples, assim, de adorar a praia, de adorar o dia, de adorar as pessoas. Então, a troca com as pessoas, as conversas. Então, assim, nesse sentido, a minha obra, ou pelo menos eu pretendo que ela seja cada vez mais isso também. Se fosse me perguntar sobre isso, eu acho que tem algumas vontades que eu gostaria que a obra caminhasse. A gente sabe que a obra que manda, não é muito a gente. Mas um dos caminhos seria ser mais solar, outros caminhos seria conter nelas, nas canções, algum otimismo, alguma possibilidade de esperança, não por vocação, mas por exercício mesmo, diante de um mundo em que esses sentidos vão sendo, em que cada vez mais as pessoas vão ficando, crianças, adolescentes, vão ficando alheios ao sentido. E eu acho que os artistas têm um papel que é o de apresentar sentidos ao mundo, apresentar possibilidades. Então, nesse sentido, eu gostaria que minha obra ficasse cada vez mais solar e mais esperançosa. No sentido da luz também,
como algo que revela, que coloca luz onde não há. Que revela né? para mim também como criador, né? Que revela não só para o outro, porque compor é se revelar, né? É revelar-se a si. Saber o que está dentro, o que vem. É uma conversa com o inconsciente É uma também. conversa. A gente sabe que a obra, por mais que a gente queira levar ela para algum local, ela puxa a gente para outros. É um caminho tortuoso esse. Mas é isso. Essa comunicação, para todo criador, é uma comunicação consigo, né? A gente sabe disso. Que bonito. É um músico falando, né, minha gente? É um músico falando. E eu trouxe uma música para esse músico. E qual é a música? Quando eu pensei, música para ele, que música seria? Ora, a música é o hino do músico. Vamos ouvir. Um autor cearense. Música é alegria, ela vem, Como seria? se vai nostalgia. Não, no começo. Música Mas tudo bem. nos ajuda a viver. Que maravilha! Mais amor Chico Anísio. pela vida sentir. Música, música, música. Nós vivemos com a música. Nós vivemos com a Nós música. amamos com a música. Nós amamos com a música. Nossa vida é toda música. Lá, 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 lá. Trio Iraquitã. Hino à música, nossa amiga, nossa querida. Hino ao músico que faz a música a sua vida. Nesta hora, nesta música, gritamos ao mundo inteiro. Viva o músico, salve o músico, todo músico brasileiro. Salve o músico brasileiro, Chico Anísio. Com o Trio Iraquitã, eu trouxe o hino do músico. Cara, que maravilha! E a Agora- partir daí, o que você me diz? Não, agora você me emocionou perdidamente. É porque, primeiro, Chico Anísio, a grandeza. O Chico é uma figura que era um cara interessado por um número grande de coisas. É um cara que flertava com a música, com o teatro, com o cinema, com a literatura. Era um criador e um sonhador. Eu acho que eu posso agora puxar para o nosso querido Dom Quixote. Eu acho que eu posso puxar o nosso querido Dom Quixote. O Chico era um sonhador. Era a trilha do programa dele, né? Que maravilha. Só em orquestra, e aí eu encontrei a letra, que é um hino ao músico, não é um hino à música, é um hino ao músico. músico. Né? Viva o músico, termina dizendo, viva o músico, é voé ao músico brasileiro. E agora ele vai fazer uma ligação, que eu ainda não sei qual é, entre isto, essa história da música, do Chico com a música, com o hino à música, e o nosso Dom Quixote. Cara, Chico é, antes de mais nada, um sonhador, né? Esses dias, inclusive, eu estava vendo Tom Cavalcante comentando como enganava o Chico Anísio para o contato, ele tentando contato absurdamente difícil com o Chico Anísio durante muito tempo. E não conseguia, e depois ele vence as barreiras, assim. Mas ele contando é maravilhoso. Então, assim, o Chico é um exemplo para todos nós. E o Dom Quixote, ele é um símbolo entre o sonhador e a loucura, né? Ele está nesse limiar. É interessante, eu acho que é um personagem interessante que diz muito mais sobre quem vê, assim como muita coisa na vida. Personagem de Cervantes. Estamos falando de Personagem literatura Miguel de Cervantes, ainda, né? O personagem de Miguel de Cervantes, um espanhol, que marca a literatura mundial e que hoje em dia é pop, né? Ele está hoje em dia... E você trouxe para pautar que tema? O tema da utopia? Para pautar o sonho, para fazer um link com a possibilidade da criação, para poder linkar com a poesia. É interessante você falar de Chico Anísio, porque esses dias eu sonhei com Chico Anísio, que curioso, um sonho maravilhoso. Que ele. Um sonho maravilhoso. Eu estava passando por um momento extremamente difícil e esses dias já faz uns meses e passando um momento completamente difícil e Chico Anísio aparecia para mim, tão interessante, aparecia como uma coisa de tipo, como um clown. Falava, vai lá, toca o barco, sabe? Toca a vida, toca... E o sonhador, tanto no sentido do sonho noturno, quanto no sentido de projetar, de imaginar, para mim sempre foi o que me moveu. Eu vou lhe dar um exemplo muito prático sobre isso. Há 15 anos eu estava no Princípios Básicos de Teatro e estava sendo apresentado ao Teatro Radical, a sua obra.
estar com você hoje aqui, para mim, faz parte dessa construção, faz parte dessa possibilidade da projeção, da vontade, de lançar setas, obviamente, é todo um trabalho, né? Eu sou, antes de mais nada, um trabalhador, eu gosto de falar do meu ofício de compositor, mas faz parte dessa construção de mim comigo mesmo, do que eu me interpreto como sendo Daniel Medina, como sendo eu, né? Vou lembrar aqui 2 escritores. O nosso Saramago, que tem uma posição contrária à utopia, né? Sim. A utopia é algo que não é inatingível, é o utopos, né? Quer dizer, aquilo que não existe, o lugar onde que não existe, é Thomas Moros. E o outro é o que se diz a favor da utopia, que é o Eduardo Galeano, que diz a utopia serve não para a gente conquistá-la necessariamente, Sim. mas para fazer a gente andar, Sim. para a gente procurar, para a gente ter uma teleologia para encontrar. E eu acho que essa ideia da palavra utopia, que nasce lá em Thomas Moros, né, nos remete a essas 2 dimensões. A dimensão teleológica, de que é preciso realizar, e a dimensão do incentivo de estar sempre à procura, né? De nos apontar um caminho maior do que aquilo, do que a possibilidade. Eu sou um fã do Saramago, e é interessante que mesmo dentro daquela escrita do José Saramago, escritor português, é interessante que mesmo dentro daquela escrita dele objetiva, seca, descritiva, para mim aquele dali é poesia pura e é sonho. Ele é um inconformado, né? Ele se dizia um pessimista. Ele é um inconformado. Agora aquilo cunha uma beleza que você fica impressionado, assim. Eu entendo. Eu fico mais no assunto utopia, eu fico mais com o Eduardo Galeano. Mas enfim. Olha, o outro objeto, antes do objeto surpresa que o Daniel Medina nos trouxe é o quê? É comida? É um pão. É um pão, Ricardo Guilherme. Eu quero comer. Mas, por favor, Ou é só cenográfico? Prove primeiro, depois eu falo. Só cenográfico é ótimo. Será? Eita. Opa. Olha, já está cortadinho. Opa. Um pão. Pão artesanal. Pão artesanal. Eu sou suspeito para falar. E eu... Com a palavra... Daniel Medina. Seguinte. Por que me trouxe esse pão tão gostoso, tão saboroso? Seguinte. Comentei para você que fui a São Paulo gravar meu primeiro disco. Isso era 2016. Então recebi um convite de um selo de São Paulo para gravar. E acabei conhecendo muitos amigos, fazendo muitos trabalhos. Tenho outros para fazer ainda. Mas uma das alegrias dessa longa estada em São Paulo, sem dúvida, foi ter conhecido uma advogada que é padeira, e que nesse momento está chegando e veio comigo para o Ceará para poder apresentar esse talento aqui também por terras cearenses, na terra da luz, na terra que reluz. E tem uma padaria artesanal, a padaria essa, que também faz parte de uma tradição familiar. A mãe dela em Minas também é padeira, tem um café junto com o pai. E ela traz essa padaria que é a Zali, padaria artesanal, padaria da Priscila Zamboni, minha companheira. Então, assim, eu sou suspeito para falar, eu tenho que até comer com moderação, com parcimônia. Coma um pouquinho. Ó, eu vou ter que... Tá bom, mas ó, eu tenho Mas essa padaria é virtual? Como é que Essa padaria é virtual, mas já tem loja física na cidade. E o virtual também? E o virtual também. Se a pessoa colocar... Qual é o nome? Zali Padaria Artesanal. Tem o virtual também. Eu estou falando que eu tenho que comer com moderação porque eu moro com a padeira, né? Então, assim, eu tenho que ir com cuidado, senão eu como tudo. E outra coisa, É verdade. meu fraco são os brownies. Aí eu fico louco quando tem brownie em casa, que eu tenho que ir de mansinho. Ah, bom. Você, então, é o pão da padeira. Você é o pão da padeira. Um dos pães da padeira. Esse é o tipo de piada que nem todo mundo entende hoje em dia, né? Isso aí tem que explicar. Tem que explicar. Porque o pão nos anos 60, 70, era um rapaz bonito, né? Fulano é um pão, né? É um pão. Olha aqui, olha o Deus Julino. Então, entrou em cena, já que você... Olha, ele já pensou, então, num cafezinho. Claro, pão com cafezinho. Obrigado, Deus Julino. Ó, Deus. História da TV cearense. Olha aí. Muito obrigado, Deus. Olha aí. Vamos comer pão com café. Nós aqui é um pão de alecrim, de fermentação natural. Fazia parte da merenda.
né? Merenda, não é nem... Mas é mesmo. Como é que a gente chama? Não é nem lanche, não. Não é lanche, não. É É merenda. merendando. E eu vou levar meu pedaço. Dê um abraço aqui antes. Mua! E ainda vai ter que comer assim, ó. Molhando, bem cearenço, ó. Isso aí, ó. Vou botar aqui pra mostrar. Ó, molhando o pão dentro do café. Que coisa maravilhosa. Você me trouxe o pão, então, para pautar a sua relação. E agora eu entendi a sua moderação. Porque com a padeira em casa, haja pão. Para pautar esse encontro. E porque o pão é um dos símbolos universais, assim, é um símbolo universal, né? Um símbolo Da parceria, né? Companheiro. Vem de pão. Olha aí. É verdade, companheiro. É dividir a mesa, é companheiro. É aquele que come o mesmo pão. O que Depois do compartilha o princípio pão. religioso, o pão é o corpo de Cristo, né? Na comunhão. Tem várias, é isso, cada religião tem uma relação com o pão, né? Cada cultura tem uma relação com o pão, mas comida. todas elas, todas perpassam essa cultura. É interessante pensar que, mais especificamente no Nordeste brasileiro, o trigo chega depois, né? Comparado com outros Sim. alimentos, né? Assim como o milho, que é muito mais forte. E o Ceará tem uma função importante nessa história da aparição do trigo aqui, porque antes da aparição dos padeiros, né, com os portugueses e das indústrias do trigo, nós tínhamos o cuscuz, né? Sim, sim. Coisa que não desapareceu, mas hoje em dia concorre, né? O bolo de milho, não era o pão, não é? Sim. E aqui nós voltamos ao pão artesanal. E aí eu acho que a questão do pão artesanal dá para se fazer um paralelo também com a criação, ou pelo menos com o tipo de criação que alguns artistas fazem, no caso, um tipo de criação que eu faço. Além de compor para mim, para meus próprios discos, eu componho para outros intérpretes, eu faço trilhas, eu faço coisas, assim, eu sempre estou envolvido de alguma forma com a criação. E com a artesania, né? Interessante esse paralelo que se costura entre a culinária e a criação artística. Paralelo que... Num certo sentido, você mora numa padaria, porque imagino que ela tem um forno, em certo não é? sentido, um baita, na casa dela. Um baita de um forno, e como eu disse para você, eu tenho que ir com moderação, mas espero que as pessoas gostem e se deliciem com essa arte, que é a arte da culinária, né? Teria que colocar nas redes sociais, como é o nome? Zale, Z-A-L-E, Zale Padaria Artesanal. Então, já Fortaleza vai ouvir falar bastante dessa empreitada, e é isso, espero que as pessoas reconheçam a artesania, como eu falei, né, dessa vocação. Né? Já que eu chamo você de Oásis, né? De Oásis de Medina a Meca, e o nome dela é Priscila, então, e aquele filme é Priscila, a Rainha do Deserto, eu agora posso chamar ela de Priscila, a Rainha do Oásis. Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Louco a inventar coisas. Mas chegou a hora do objeto surpresa para a gente inventar mais loucuras ainda. Eu trouxe um para ele, Vixe. e ele me trouxe um. Eu vou passar para o que eu trouxe para ele, e eu quero que você abra. Eu acho que você devia primeiro abrir o meu. É? Pela primeira vez eu pedi que você abra o meu, porque acho que o seu deve ser mais tchan-tchan-tchan, será? Tchan, não sei. Olha! Olha o que eu trouxe para você. Não precisa ler quem é a coisa em si, não é o compositor nem a cantor. É o fato de você estar nas mãos com um objeto que talvez uma pessoa que tem 18 anos, ou 17, ou 14, não sabe nem o que é. Ricardo, mas olha só, o vinil tá voltando. Isso é vinil. Tá voltando? Seguinte, está voltando para nichos, né? Mas assim, assim como tudo que vem, que vai, algumas coisas que vão sendo extintas. Muita gente que jogou discos fora está se arrependendo. Muita gente está se arrependendo de ter jogado discos fora, porque alguns hoje em dia valem uma grana alta, né? Mas olha só, eu estava esses dias vendo, muito legal você trazer um vinil. Eu estava vendo uma das primeiras gravações, e gravar no sentido de como eram gravados os primeiros discos, os primeiros acetato, depois o vinil. É impressionante a cera, né? A cera da Carnaúba, como a cera, o disco de cera, né? Fazia parte.
E é impressionante. Aí é que eu entro dizendo assim, eu sou sendo um artista, um músico, pelo menos no meu caso, eu não tenho tantas aptidões científicas. Então eu olho isso, eu fico embasbacado. Como alguém teve a ideia de rasgar, de cortar uma superfície para, através das vibrações de uma agulha, isso gerar ondas. Inclusive, esses dias eu estava vendo algo super interessante. Descobriram várias radiografias ou chapa, né, que o pessoal fala, tirar uma chapa. Radiografias foram descobertas que eram usadas como vinil. Na União Soviética, alguns discos eram proibidos de entrar. Então, soldados faziam cópias piratas e eram gravadas em vinil, em raio-x. Se você colocasse o raio-x para tocar, as pessoas conseguiam ouvir alguns rocks, algumas coisas. Então, assim, é como o desejo de arte consegue driblar qualquer tipo de censura, qualquer tipo de porque achei que poderia pautar para você a indústria fonográfica, as relações das pessoas, dos consumidores com a música, que já não passam necessariamente por aqui. Você tem o Spotify, você tem, sem dúvida. Né, você tem aqueles pendrives, os pendrives, você tem, né? E eu queria que falasse dessa evolução da relação do consumidor com a música. Bom, hoje em dia Você não lança livro, você não lança disco, você lança tem muita plataformas. Gente, mas tem muita gente lançando disco também. De novo. É curioso, como eu disse para você. É algo tá convivendo, que né? A coisa volta, né? Assim, o antigo com o novo vai voltando. Pós contemporâneo. Bom, hoje em dia existe algo inimaginável há um tempo atrás, que é o caso do músico, né? Do músico ter a possibilidade de ser independente. Então, assim, nesse caso, o vinil é um símbolo das gravadoras. Hoje em dia, o músico coloca a sua música na rede, né? E agora eu vou ver o que foi que o músico me trouxe, o Daniel Medina. Deixa eu ver. Ali? Ah, tá aqui. Vou pegar o que foi que ele me trouxe nos últimos 5 minutos. Olha, eu conheço, a relação é táctil. É o cheiro, é o da cor. Depois eu vou sentir o cheiro. É livro. E o que é? Para um teatro pobre, Jesse Grotowski. Ele me trouxe um livro organizado por Eugênio Barba, com prefácio de Peter Brook, e sobre o teatro grotowskiano, de exercícios e documentários sobre as obras produzidas por este gênio. Está aqui a foto dele, olha aí, do teatro mundial, que é Jesse Grotowski. Por quê? Para quê? Eu acho que o Grotowski... Em que sentido? O Grotowski foi uma das figuras que trouxe para o ser, para o corpo, para o ator, a responsabilidade por comunicar a presença e o instante. Eu estou falando tanto de instante, antes eu falei do Walt Whitman falando do passado. Nunca houve mais passado do que esse agora, nem presente do que esse agora. Eu acho que o Grotowski trouxe isso. E eu sei o quanto o Grotowski é um veio do teatro radical. Sim. Teatro esse que eu tenho uma admiração profunda. Porque o Grotowski impõe ali nos anos 60, 64, esse livro chamado Em Busca do Teatro Pobre, que, aliás, é traduzido pelo Eugênio Barba, que apresenta ao Brasil a obra do Grotowski. É um teatro antropocêntrico. Nesse sentido, tem a ver com o teatro radical. Né? É uma das influências, né? Porque é um teatro ligado à presença humana e sem outros recursos. A centralidade da construção de sentidos é a presença, é o corpo humano. Né? A responsabilidade, né, pelo acontecimento. Embora, né? claro, tem outros aspectos. O teatro radical tem outros, né? A dialética, etc, etc. E o Grotowski também, outros aspectos, como, por exemplo, aquele que faz com que o ator não seja apenas guiado pela sua cultura, mas pelo aquilo que ele... pela sua memória, né? Mas pela transcendência, né? A abertura de outros canais do inconsciente e de outras vozes, de outros corpos enterrados dentro dele e criados a partir do corpo. Que lindo, então. Você quis fazer uma relação, então, entre nós, né? Entre diálogos e radicalidades. E outras radicalidades de Jesse Grotowski. Que lindo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Meu querido, meu amado amigo, chamado Daniel Medina. E podíamos encerrar, então, apresentando uma palhinha de novo. Eu vou explorá-lo para ele tocar um pouquinho nesses últimos minutos do programa, né?
Acho que deve ter 2 minutos do programa. E eu convido vocês para que estejam conosco no próximo programa Diálogo, que vai ao ar sempre aqui no Canal 5, na sexta-feira, às 22 horas. Mas vamos lá, vamos encerrar com um diálogo. Que tal com um diálogo? Um diálogo. Um diálogo? Né? Um diálogo para celebrar. Esquina do Brasil? O nosso pode ser. Ah, agora ele peguei. Pode ser, vai lá. Vamos lá. Jangadas, Vem do mar janelas não pro sol. pra ver você chegar. Fausto Dilo. A noite é mais azul na esquina do Brasil pra ver você chegar. Na praia de Iracema, ouviram meu poema, feriram minha voz também. Já esquecemos todos com lágrimas vermelhas e a noite é de cristal. São versos do nosso poeta Fausto Nilo, com a música de Evaldo Gouveia. E assim a gente encerra o nosso encontro tão bem-vindo com Daniel Medina, no programa Diálogo.